Professor Luiz Correa, com a aula de cálculo de medidas estatísticas em dados agrupados. Relembrando a aula passada, vamos ver como nós montamos a distribuição de frequência. Então, nós temos a frequência simples, em amarelo é a frequência acumulada. Como calculamos a frequência acumulada? A frequência acumulada da primeira classe é igual à frequência simples. A frequência acumulada da próxima classe é igual à frequência anterior mais a próxima frequência, ou seja, vamos acumulando todas elas. Frequência relativa simples é a relação entre a frequência simples e a soma de todas as frequências. Fixo ela com F4. Somatório das frequências simples tem que ser igual a 1. Frequência relativa acumulada igual a frequência acumulada dividido pela total. Fixo o denominador. Essa não preciso somar porque a última é igual a 1. Ponto médio igual a média entre o limite inferior e o limite superior. Fi, xi é a multiplicação de frequência simples, que é Fi, vezes o meu ponto médio. Fi, xi ao quadrado é igual ao meu xi vezes Fi, xi, que dá a mesma coisa que Fxi ao quadrado. Ou, caso eu queira fazer por partes, é igual ao meu Fi vezes o meu xi ao quadrado. Cálculo, então, na primeira medida estatística. Média. Média é nada mais, nada menos que somatório de Fi e Xi dividido pelo somatório de Fi. O somatório de Fi é o próprio N. Então, o somatório de Fi e Xi dividido pelo somatório de Fi. Certo? Mediana. Mediana, eu preciso, primeira coisa, determinar qual é a classe mediana. Como que eu vejo isso? Primeiro, calculo o meu P. P, o que que é? N sobre 2. N é a mesma coisa que a quantidade de dados, que é o somatório de Fi, que é o 40 dividido por 2, 20. 20 é onde está metade dos dados. Eu vou na frequência acumulada e vejo aonde que está mais próximo o 20. Temos o 24 e o 32. Então, o 20 está mais próximo desse aqui. Então, a minha classe mediana é esta aqui, em azul. Vou chamar ela de classe mediana. E vou pintar de azul. De posse da classe mediana, todos os meus cálculos são relativos a essa classe. Então, primeiro item, LI, limite inferior da classe mediana, 158. Frequência acumulada anterior à classe mediana. Frequência acumulada da classe mediana, 24. Frequência acumulada anterior à classe mediana, 13. Fi, frequência simples da classe mediana. Frequência simples da classe mediana, 11. H, amplitude da classe mediana. Amplitude é sempre limite superior menos limite inferior. Agora é só aplicar na fórmula. Como que funciona? Igual ao limite inferior da classe mediana, mais, abro parênteses, vou abrir 2 já, N sobre 2, que é o meu P, menos frequência acumulada anterior à classe mediana, dividido pela frequência simples da classe mediana. Tudo isso vezes o meu H, que é a minha amplitude, que é o 4. Tá? Então, 58, 64. Moda. Moda, a primeira coisa, eu tenho que determinar qual é a classe modal. Classe modal, vamos colocar em verde. Classe modal é onde aparece a maior quantidade de dados. Aonde aparece a maior quantidade de dados, nesse caso, é o 11. É igual à classe 3 também. Deu coincidência de sermos a mesma classe. Tá? Então, 11 é o maior número de repetições, é a moda. Vamos calcular, então, limite inferior da classe modal, 158. D1. D1 é a diferença entre a frequência da classe modal menos a frequência anterior à classe modal.
frequência da classe modal menos a frequência anterior à classe modal, D1. D2 é a diferença entre a frequência da classe modal e a classe posterior à classe modal, D2. Posso colocar aqui H, amplitude da classe modal. Limite superior menos limite inferior. E aqui eu já coloquei o que é o D1 mais D2, né? Já somei os dois para ficar mais fácil substituir D1 mais D2. Certo? Moda, então. Moda é igual ao limite LI, limite inferior da classe modal, mais, abro parênteses, D1 dividido por D1 mais D2. Já coloquei o D1 mais D2. Fecho parênteses, vezes a minha amplitude. Então, a minha moda, 159,60. Variância. Variância é somatório de FI ao quadrado dividido pelo somatório de FI menos a média ao quadrado. Vou colocar igual, parênteses, somatório de FI ao quadrado, esse cara aqui, dividido pelo, igual, abre parênteses, somatório de FI ao quadrado, dividido pelo somatório de FI, certo? Que é a mesma coisa que o meu N, fecho parênteses, menos a minha média ao quadrado. A minha média está aqui, ó. Circunflexo para dar ao quadrado, ok. Essa é a minha variância. Variância, desvio padrão, nada mais, nada menos que a raiz da minha variância. E coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média. Então, assim, nós resolvemos todas as medidas estatísticas do conjunto de dados denominados agrupados em uma distribuição de frequência.